Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Na semana passada nós falamos sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós falamos que não é uma escolha, eu decido por um ou por outro, outra bem-aventurança. Você tem fome e sede de quê? De que tipo de alimento devemos ter apetite? Esse foi o assunto, foram os assuntos que nós tratamos na última semana. Hoje nós vamos falar sobre os misericordiosos. As primeiras 4 bem-aventuranças tratam da nossa relação diante de Deus e são atitudes inferiores os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. A partir dessa bem-aventurança, falaremos sobre a nossa atitude diante dos homens. As primeiras tratam da questão do ser, essa progride para a questão do fazer. O evangelho cristão põe toda a sua ênfase na questão do ser e não na questão do fazer. O evangelho dá muito maior importância às nossas atitudes do que às nossas ações. Depois de lançar os alicerces do ser, estamos prontos a examinar a questão do fazer. No cristianismo, o ser vem antes do fazer. Quem é, faz, porque sem as obras, sem a fé, as obras são mortas. Essa bem-aventurança é o fruto das outras 4. Quando fala que ao sermos transformados, nós temos fome e sede de justiça. À medida que ansiamos pela justiça, nos tornamos misericordiosos. Quando estamos abatidos, como humildes no espírito, quando choramos, quando somos mansos e quando temos fome e sede de justiça, o resultado é o que seremos misericordiosos para com os outros. Vivemos em um tempo que a misericórdia parece ter desaparecido da terra. Mesmo Jesus dizendo que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa. Será que eu corro risco em ser misericordioso? Qual seria esse risco? Pensando nessa atitude de ajudar pessoas, de ser misericordioso para com os outros, a gente vê que quando a gente pratica a misericórdia, nós é que somos ajudados, nós é que somos abençoados. Hoje nós pensamos muitas vezes que se formos misericordiosos com alguém, as pessoas vão nos explorar ou pular no nosso pescoço, ficar dependente de nós. Qual que é o conceito bíblico de misericórdia? Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro, é estar pronto a qualquer tempo para aliviar a sua dor. A palavra hebraica para misericórdia é chesed e tem um significado muito especial, pois é a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente podemos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. É mais do que sentir piedade por alguém. O substantivo grego eleos, misericórdia, sempre trata da dor, da miséria e do desespero. A misericórdia é sempre concedida, sempre concede alívio, cura, ajuda. Misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida, é ver uma pessoa solitária, lhe fazer companhia, é atender às necessidades e não apenas senti-las. O maior exemplo de misericórdia foi demonstrado por Jesus. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores, tocou os leprosos, fez que os solitários se sentissem amados, consolou os aflitos, perdoou os pecadores e restaurou os que haviam caído em opróbrio. A misericórdia não é uma atitude natural. Por natureza, o homem é mau, cruel, insensível, egoísta, incapaz de exercer a misericórdia. Deus é chamado de o Pai da misericórdia em 2 Coríntios 1:3. De Deus procede toda a misericórdia. A misericórdia não é um sentimento nem palavras, mas é ação. Devemos acudir ao necessitado. O Salmo 41, de 1 a 3 diz: Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal.
O Senhor o protege, o Senhor preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade, da doença, tu lhe afofas a cama. Olha que promessa maravilhosa! Aqueles que são misericordiosos, o Senhor o assiste na doença. O Senhor o abençoa, o Senhor até afofa a cama. Que bênção é quando nós somos misericordiosos com os outros. A Bíblia diz em Isaías 58, versículo 10, quando fala sobre o verdadeiro jejum, quando alguém abre a alma ao faminto e farta a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas e a escuridão será como o meio-dia. Paulo exorta os ricos que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, sejam generosos em dar e prontos para repartir. 1 Timóteo 6, 18. Por que então devemos exercer misericórdia? Em primeiro lugar, porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual fomos criados. Efésios 2:10. O apóstolo Paulo diz que nós somos feito dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais de antemão preparou para que andássemos nelas. O propósito da vida é servir. Aquele que não cumpre a missão para a qual foi criado é inútil. Tem uma frase muito conhecida que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. E outros dizem que quem não serve, não serve. Em segundo lugar, devemos ser misericordiosos porque a prática da misericórdia nos resplandece o caráter de Deus, que ele é misericordioso, aliás. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas 6, verso 36. Deus se alegra, se deleita na misericórdia. Miqueias 7:8. Quando você demonstra misericórdia, Deus te abençoa, você reflete Deus em sua vida. Em terceiro lugar, devemos exercer misericórdia porque é um sacrifício agradável a Deus. A Bíblia diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Isso está em Hebreus 13, verso 16. Quando você abre a mão para ajudar o próximo, o necessitado, é como se você estivesse adorando a Deus. Isso agrada ao Senhor. O anjo do Senhor disse a Cornélio: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Isso está em Atos 10:4. A prática da misericórdia agrada o coração de Deus. Dar pão ao que tem fome, vestir o nu, vestir o enfermo e o preso, e acolher o forasteiro é servir ao próprio Senhor Jesus. Isso ele disse em Mateus 25, do 35 até o 46. Em quarto lugar, devemos ser misericordiosos porque um dia daremos conta da nossa administração, daquilo que nós fizemos. A Bíblia diz que somos mordomos dos bens que o Senhor nos deu e vamos um dia comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas da nossa administração. Lucas 16, versículo 2. É um grande perigo fechar as mãos aos necessitados. No dia do juízo, os homens serão julgados pelo que deixaram de fazer aos necessitados. Mateus 21, do 41 a 43, quando ele diz: apartai-vos de mim, porque tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Quais então seriam as recompensas que os misericordiosos recebem? Primeiro, as pessoas receberão de Deus o que deram aos outros. Nós destacamos o fato de que a recompensa da misericórdia não virá daqueles que deram, mas vem de Deus. A recompensa vem do Senhor. É Ele quem nos abençoa. Sejam misericordiosos com os outros e Deus será misericordioso com você. Deus abençoa aquele que pratica a misericórdia. E lembre-se, temos olhos para ver, coração para agir, para sentir e mãos para agir.
Agora, pensando um pouquinho sobre você. O seu coração, ele é misericordioso? Você sente a dor do outro? Você abre-lhe o coração, a mão e o bolso? Você tem usado o que Deus lhe deu para abençoar as pessoas? O mundo tem sido melhor porque você existe? Existe alguém que você deixou ferido pelo caminho e que precisa da sua misericórdia? Lembre-se de um texto que está lá em Lucas capítulo 10, os versos 30 a 37. É a parábola do bom samaritano, quando ele diz das dimensões da misericórdia exercida pelo bom samaritano, do retorno que ele esperava receber, do sacerdote que era alguém que vivia no templo, que adorava a Deus, que não ajudou aquele homem. Que ensino você pode tirar para a sua própria vida? Então, perguntas dessa parte 8. Primeiro, essa bem-aventurança fala do quê? O que é misericórdia? Por que devemos exercer misericórdia? Quais as recompensas dos que exercem misericórdia? Qual a atitude dos crentes com relação à parábola do bom samaritano? Versículo para memorizarmos. O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Isso está em Lucas, capítulo 10, verso 37. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Há uma bênção quando a gente pratica a misericórdia, quando a gente ajuda o nosso próximo, Deus se agrada. Que você possa exercer misericórdia aos que estão perto, aos que estão longe, mas que você faça isso porque Deus se agrada e Ele prometeu que iria abençoar os seus filhos. Tenha uma boa semana, fiquem na paz do Senhor, até o próximo estudo.